A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Você vai ouvir um áudio agora de um ancião que foi sentado e ficou sabendo pela internet. Não chamaram para uma reunião, não teve direito a ser ouvido, nada. Simplesmente foi sentado. O caso chegou ao Braz, que recebeu a denúncia, não chamou o acusado para ser ouvido, não deu tempo, não deu para ele a oportunidade de se defender, né, das supostas acusações. Segundo o que consta, é que isso aconteceu porque ele foi levar denúncias de 2 anciões que estavam fazendo coisas erradas. E esses mesmos anciões foram até o Braz e fizeram ali a cabeça ali dos anciões do Braz, né, que recebeu a denúncia e chegou a notícia até a região dele, que ele estava sentado e ponto final. É o Braz que recebe denúncias sem ouvir testemunhas, sem ouvir o acusado, simplesmente é assim. A palavra de anciões vale muito. Se tiver 2 em 3, então vale mais. E mais uma injustiça. E você vai ouvir esse áudio aqui agora. Eu vou colocar esse áudio aqui para você ver o próprio ancião está comentando com uma pessoa. Só para você entender melhor o modus operandi da CCB, houve uma mudança. Até 2013, ela operava nesses casos para sentar pessoas de uma maneira. De 2013 em diante, ela muda o modus operandi. Eu vou explicar para você por quê. No Estatuto da Congregação Cristã no Brasil, que foi alterado em 2013, antes, o estatuto anterior, lá dizia que você só poderia sentar pessoas do ministério por idoneidade moral, dívida ou alguma coisa do tipo. E o que isso provocava? Quando os anciões do Braz ou regionais queriam sentar alguém, não tendo eles oportunidade, porque a pessoa não tinha cometido nenhum crime, não tinha cometido nenhum tipo de pecado, desses considerado pecado de morte, muitas vezes eles precisavam forjar provas, né? Vide caso do ancião José Nicolau de 2001, né? Você vai ver ali um grupo do Braz, né, liderado ali por Jorge Cury, Jeremias Guido, os 2 já falecidos, né, e mais uma turma que inclusive, né, teve a nuância de anciões que estão agora ali no Braz, tiveram que forjar uma situação, né, criar uma situação, pagar uma pessoa, né, para poder inventar uma idoneidade moral para então, né, sentar a pessoa. E isso estava trazendo prejuízos para a imagem da CCB, que o caso mais emblemático foi justamente esse que está sendo dito agora, que é o caso do José Nicolau. Ou seja, precisaram criar alguma coisa para poder sentar o homem. E aí, na revelação que esses homens recebem, sabe lá da onde, a astúcia, né, deles, eles pensaram, né, lógico que consultando advogados, falaram, e aí, como é que a gente resolve isso? Porque tá ruim desse jeito, nós temos que, né, contratar pessoas para mentir, tal. Simples, eles resolveram esse problema. Falaram assim, vamos lá no estatuto, nós vamos precisar alterar o estatuto e agora a gente muda esse negócio de idoneidade moral e a gente coloca lá a juízo dos anciões. Ou seja, se os anciões quiserem sentar, eles sentam. A gente não precisa ter mais um caso concreto contra a pessoa, né? A juízo é segundo a cabeça dos anciões do Braz. Os anciões do Braz, se der juízo na cabeça deles que eles querem te sentar, eles te sentam. E ponto final, né? Então, com isso foi resolvido o problema, ou seja, deram poder absoluto para os anciões, né? Não precisa mais uma regra, mais uma lei. Se ele simplesmente cismar com a tua cara, eles te sentam, e isso foi resolvido, né? E isso aconteceu justamente após os 3 anciões de Jandira, que era Samuel Trevisan, João Marcos e Otoniel Ribeiro. Por conta daquilo lá, né, acabou-se alterando o estatuto. Ou seja, isso foi em 2011, em 2013 houve essa alteração no estatuto, que é justamente no artigo 9 que você vai encontrar essa alteração. Ok? Bom, dito isso, só para você entender, hoje à noite, dia 13
de setembro eu vou fazer uma live, que é o dia de live, né? Todas as sextas, todas as terças, às 20h30, nós temos live aqui. E eu vou colocar novamente o áudio do filho do ancião, Cláudio Marsola, aonde ele está denunciando que o pai sofreu um golpe. E nós vamos fazer uma análise bem precisa. Vou pegar alguns trechos de alguns vídeos do ancião Cláudio Marsola. Mas antes disso, eu quero deixar aqui um parecer que teve alguns comentários no vídeo que eu coloquei, falando, mas você está apoiando o Marsola voltar? Você está apoiando? Eu não estou apoiando o Marsola, não estou apoiando o Marsola. Eu estou contra a injustiça. Assim como eu fui contra a injustiça que fizeram com o Nicolau, né? Que inclusive parece que o Marsola esteve ali dando apoio, eu sou contra o que fizeram com o Marsola, porque eu sou contra injustiça. Um cristão não pode bater palma e se alegrar com injustiça, irmão. Isto não é certo. Nós sabemos que todos esses homens vão pagar cada centil diante de Deus. Cada centil. Mas nós devemos ser avessos à injustiça, ao que é errado. A gente deve ser avesso. É óbvio que o Marsola já tirou liberdade de outras pessoas, apoiou o cara, que eu vou trazer isso na live hoje à noite, né? É óbvio disso e eu não nego isso aí, mas eu jamais vou apoiar coisas injustas. Jamais, nós não podemos apoiar coisas injustas. É injusto, não tem nosso apoio e nós devemos reprovar. Simples assim. Bom, dito isso, vou colocar o áudio agora aqui desse ancião. Esse ancião é Marcos Lemes. Ele é do bairro da Pampulha, em Uberlândia, Minas Gerais. É o áudio que você vai ouvir agora. Bem chateado, mas você vê que ele ainda está amarrado nas crenças da CCB. Essa pessoa que mandou o áudio para ele está chamando ele para ir para uma igreja batista. Ela frequenta a igreja batista, está falando, vamos embora para lá, irmão, né? E ele disse que está engessado. Ele falou diversas vezes que ele está engessado. E aqui você vai ver coisas interessantes nesse áudio, que ele fala que anciões, além de viajar, né, de aviões, gastando dinheiro do povo, também bebe os seus whiskyzinhos, né? São homens dados à bebida alcoólica. Que é o que você vai ouvir aqui, ok? Injustiça, a forma com que tiraram eles e muito mais. Isso aqui está completamente dentro do escopo, né, dos fatos que vem ocorrendo aí essa primeira quinzena de setembro de 2024. Fica vendo como a CCB ela age, porque tudo isso tem a nuance da CCB. Ah, mas não foi. Foi, porque se a CCB não apurou os fatos, não chamou ele para ser ouvido, se ela não pediu testemunha, tem que trazer testemunha, como diz nas escrituras, para não receber acusação contra o ministério, sem que possa ser confirmada na presença de 2 ou mais testemunhas. Eu já trouxe anciões aqui, dizendo que além das acusações ser falsas, ele provou que eram falsas e de que ele era inocente. Mesmo assim, o Braz acatou e sentou. Mesmo assim, o Braz acatou e sentou o coitado. Ok? Tem lives aqui no meu canal sobre isso. Certo? Bom, dito isso, vamos ouvir agora aqui o áudio, gente. Vamos ouvir aqui o áudio do ancião Marcos Lemes, do bairro da Pampulha, ali, Uberlândia, Minas Gerais. Vamos ouvir. Oi, irmão, paz de Deus, tudo bem? Como é que tá tudo? Vou falar, meu coração tá cortando, mas eu fico assim, ir pra onde? Essas raízes da gente ali é muito profunda ali, tem pai, né? Tinha pai, mãe, avô e avó, agora tem as irmãs, tem família, o povo chora, você fala que sai, o peito dói, passa mal, quer ir pro médico, é um problema, sabe? Uma paixão, cara, você vê, uma paixão, né? Aí eu tenho que ficar aqui engessado, não posso fazer nada, fico de bonzinho, orando, congregando e aceitando tudo que eles fazem. Não pode falar nada, porque se falar, vai tomar processo. Se falar, eu não volto para o ministério. E eu ficando vigiando, sabe? Aquela coisa. Eu tô engessado, que é estranho. E cada dia que passa eu fico mais nervoso, mais chateado, mais complicado, viu, de ver essas sujeiras aí, né?
que no meu caso foi do mesmo jeito, eu não tive retórica, não tive contraditório, como eu te falei, né? Fui sentado, fiquei sabendo pela internet, eu não estava no culto, ninguém falou para mim que eu ia sentar, não teve reunião, não me chamaram, não assinei ata, assinei nada, estou aqui. Fiquei sabendo pela internet. Perguntei para um ancião lá, um dia o ancião falou assim, os irmãos sentou você, mas eu não estou sabendo de nada não, pronto. Nem os anciãos sabem por quê. Então, e a Irmandade clamando e achando que eu volto, eu com dó do povo. E, não sei não, viu, Regina, tem misericórdia, o tanto que eu perdi aí desse trem, porque agora a gente não sabe nada, não conhece nada, você vai conversar com uma pessoa da Batista, você toma na cara, você vai conversar com o Adventista, você toma na cara, você vai conversar com o testemunho de Jeová, você leva na cara, você não aprendeu Bíblia, não aprendeu Jesus Cristo, não aprendeu nada, você só aprendeu escutar e humilhar e aceitar, né? Foi verdade? Só isso que você aprendeu ali no CCB, só. Você só aprendeu a ser mandado e trabalhar de graça, né? Trabalhar de graça em tudo. E não ter valor para deixar a família sozinha e trabalhar para eles, penso que eu curtindo as viagens de avião, né? E curtindo os whisky, os vinhos, as comidas boas e os deleites. Mas vamos ver até onde chega isso, né? Eu, falar para você, eu estou engessado, se eu pudesse eu saía, mas no momento eu estou engessado ainda, mas eu quero aprender de Deus, que eu não aprendi, quero aprender, porque lá é proibido aprender, né? Bom, você viu aí o áudio? Esse áudio tem muita coisa, gente. É impactante esse áudio, né? E eu vou comentar aqui algumas coisas aqui para você. Primeiro ele diz que eu vou para onde? Né? Você vê que ele não é convertido, ele ainda está pegado na CCB, ele fala no áudio que se ele falar que vai em outro lugar ou vai parar de ir, a esposa já passa mal, já quer ir no médico. Então é aquela pressão psicológica que o cônjuge vai fazer, né? Ou seja, colocando medo nele para que ele não pense em sair da CCB, né? Porque ele acha que ainda vai voltar para o ministério. E essa é a esperança da família, da esposa, porque eles devem estar indo buscar a palavra. E nas palavras, como são sempre iguais as palavras, mas você só percebe aquilo que você precisa por conta das condições que você está passando, então eles devem estar ouvindo muito a palavra, Deus vai fazer uma obra, vou entrar na sua vida, né? Aquilo que o adversário te tirou, eu vou dar de volta. Eles estão ouvindo isso, né? E isso fica enchendo a esperança, e se Deus não tiver misericórdia dessas pessoas, eles vão ficar nessa situação dentro da CB pro resto da vida, até morrer. Essa é a situação que vai ser desses dois. E aí ele fala também que ele está engessado, ou seja, ele não pode sair, a esposa não deixa. Ele não pode falar nada, ele não pode denunciar nada. Por quê? Porque senão ele não volta mais para o ministério. Ele fala, se eu falar alguma coisa, dizem, né, que vão me processar, né? E eu também não volto mais para o ministério. Ele fala, se você falar, não volta mais para o ministério. Então, esse homem acredita que ainda vai voltar para o ministério. É um absurdo, né? Tiraram, queimaram, acabou. Ok? Não vai voltar mais, né? E eu também não sei o que ele quer no ministério, se ele mesmo está falando que lá é uma sujaiada terrível. Aí ele fala também, fui sentado e fiquei sabendo pela internet, não teve reunião, não assinei ata, não assinei nada. O homem foi sentado pela internet, ou seja, não teve sabimento. Aí ele foi perguntar para um outro ancião, ele foi perguntar para outra pessoa que deve ser lá, companheiro dele lá, ele falou assim, né? Eu fiquei sabendo pelos anciões que você foi sentado, mas eu não sei por que não. Ou seja, o que ele está querendo dizer, esse ancião? Né? Que ele teve na reunião, falaram na reunião que esse ancião, Marcos Leme, está sentado, mas não falaram o motivo. Você quer uma coisa pior? Já pensou, você está ali com os camaradas há muitos anos, servindo a Deus, de repente, em uma reunião ministerial, sobe lá um ancião e fala, fulano de tal está sentado, tá? Mas nós não vamos falar o motivo. Por quê? Porque não existe motivo. Não existe motivo. Lá eles simplesmente te arrancam. Se você atrapalhar o sistema, se você atrapalhar o manejo deles, né? Segundo as acusações, eram acusações sérias, tá? Eram acusações que mexem com dinheiro, né? Para falar assim, né? Eram acusações sérias e
ao invés dos camaradas serem fritados, quem foi fritado foi ele que quis denunciar as coisas erradas. Ok? E aí ele tá falando, esse ancião disse que esteve lá na reunião, ficou sabendo que você foi sentado, mas eu não faço ideia, né? Não estou sabendo de nada não, falou, né? E aí ele também diz que na CCB não aprende nada de Bíblia, né? Não aprende nada, eles apanham de todo mundo que eles vão conversar, adventista, né? Testemunha de Jeová, né? E o que ele aprendeu na CCB? Olha só o que ele diz de interessante. Só aprendi a ouvir e a me humilhar e aceitar. É isso realmente que a CCB ensina constantemente. Irmão, seja humilde. Irmão, baixa a cabeça. Irmão, aceite. Quando eu fui chamado numa reunião que teve aqui em Pindamonhangaba, né, por causa de uma mentira e de enganações, né, que inclusive o ancião depois, o mais velho presidente, veio aqui me pedir desculpa na minha casa. Mas quando eu fui chamado lá, veio um diácono conversar comigo na hora que eu estava para entrar lá dentro. E ele veio me aconselhar. Olha o conselho do endemoniado desse diácono, né? Ele me disse, fica quieto, fica em silêncio, não fale nada, não se defenda. Isso já aconteceu com a minha esposa e ela não falou nada, eu também não falei nada, nós só nos humilhamos e depois voltaram atrás e ela recebeu a liberdade dela de volta. Esse diácono chamado Pedro, ele é conhecido como irmão Pedro aqui em Pindamonhangaba. Esse homem veio me dar esse conselho que nasceu lá no fundo das trevas do Satanás, porque quem cala, consente. Querido, se você for chamado numa reunião e estiverem mentindo a teu respeito e você ficar calado, é óbvio que todos que estiverem ali naquela reunião vai entender, obviamente, que você realmente é tudo aquilo que estão falando de você. Quem foi que orientou essas coisas? Quem que deseja que as pessoas se calem? É justamente o diabo. O diabo, que é o teu acusador, ele quer que você se silencie, porque assim ele reina soberanamente. E ele falou isso na minha frente, pegando na minha gravata, porque eu estava de terno e gravata, sabe as reuniões que teve lá? Aí ele estava arrumando aqui e falando isso para mim, e eu olhando bem para aquele homem e ele me aconselhando a entrar lá e ficar em silêncio. Graças a Deus, esse conselho eu joguei na lata do lixo na hora que ele acabou de falar. Eu entrei lá e me defendi. Falei toda a verdade. O ancião estava mentindo a meu respeito. O acusador sequer esteve na sala, que é também um ancião, né? E saiu da sala. Ele saiu de covarde que ele é. Não levou nenhuma testemunha. Não teve nenhuma testemunha. E eu indaguei aquele dia, eu fiquei ouvindo e deixei ele falar, falou. Quando ele acabou de falar, falei, tudo isso que você está falando é mentira. Falei para o ancião mais velho, o presidente, que é o que veio aqui depois. Ele ficou olhando e disse, você está mentindo, isso tudo é mentira que vocês estão falando. Aí eu rasguei o verbo, falei muita coisa lá, eles ficaram muito envergonhados naquela sala, né? Mas nós não devemos ficar em silêncio, porque você então está sendo omisso contra você mesmo, e você está recebendo e aceitando sobre você todas essas acusações. Aí ele fala que, além dele, né, só ter aprendido a ouvir, a se humilhar e aceitar, ele também diz, só aprendeu a ser mandado e a trabalhar de graça. Enquanto eles, olha aqui rapaz, essa parte é forte, enquanto eles curtem as viagens de avião. Isso é, só o ano passado, a congregação Cristã no Brasil gastou por volta de 16 milhões de reais em custos com todo esse trâmite de viagem, né? Os custos com hotéis, com comida, com cartão, com 16 milhões de reais, ok? E aí ele fala que eles, né, enquanto eles curtem a viagem, o whiskyzinho e os seus deleites. Esse senhor não vai falar de whiskyzinhos aqui se ele não tivesse visto alguns deles tomando whisky, bebida alcoólica, né? E aí ele segue falando aqui, o ancião, vamos ver até onde chega, mas no momento estou engessado ainda. Ou seja, esse engessado, ele quer dizer, tá sem saída. Se ele vai para um lado, tá a família fazendo aquela pressão psicológica, querendo dizer que tá passando mal. Ah, tô passando mal, não fale em sair da CB não, meu Deus, cobre com o teu sangue. Né? Aquela pressão psicológica que muitas das vezes as pessoas da casa ali vão fazer, esposa, sogra,
filhos, né? Porque para eles é o fim do mundo se você sair da CCB. Obviamente que quem pensa desse jeito é porque acredita que a CCB é a graça de Deus, ou seja, essa pessoa está afundada numa heresia. Vocês que acham que a CCB é a graça de Deus, isso é um sinal de que você está morto. Você está morto e se você morrer desta forma, você vai para o inferno. E por que eu estou sendo tão duro em falar isso? Porque a Bíblia fala que a graça está em Cristo. Ou seja, o favor que nos traz o perdão está em Cristo. Então, quando você acha que a graça é uma denominação, é óbvio que você não entendeu ainda nada, nem o básico do que é graça. E se você não entendeu o que é graça, você não foi convertido de verdade. Ah, mas eu congrego. Isso não quer dizer nada em conversão. Conversão significa quando você entende o seu estado pecaminoso e você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e a partir deste momento você recebe Ele como o Senhor da sua vida. Isso é conversão. O que vocês foram convencidos a acreditar nas doutrinas errôneas da congregação cristã no Brasil. Aí ele termina dizendo, quero aprender de Deus ainda, né? Lá é proibido aprender. Ele fala, lá na onde? Na congregação cristã no Brasil. É um ancião quem está falando isso aqui. É um ancião. A CCB é uma fábrica de heresias porque é uma escola para ignorantes. Lá eles ensinaram que a letra mata e o espírito vivifica, fazendo uma péssima interpretação desse texto. Eles hoje estão afundados numa igreja onde fazem culto e louvam a sua própria ignorância. São inchados em si mesmos, soberbos e arrogantes, a ponto de roubarem os atributos de Jesus Cristo e vestirem eles na santa que eles criaram, que é uma idolatria que eles têm pela congregação cristã no Brasil. Fica aqui o alerta. Você, Marcos Leme, está perdendo o seu tempo. Quanto mais dias você passa aí dentro, jogado lá no fundo daquela igreja, humilhado, mais perto da condenação você está. O seu caminho é crer em Jesus Cristo. Entenda que até o dia de hoje você nunca serviu a Deus. Nem Deus você conhece. Passa a frequentar uma igreja bíblica para que você seja exposto de verdade a uma pregação do Evangelho. Quem sabe ele não bate no seu coração para entrar e fazer morada em você. Porque na situação que você está, você e sua família, se vocês morrerem, eu acredito com certeza que vocês vão receber condenação eterna por ter rejeitado a verdade de Deus, que é Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.